O homem depende do mar desde os tempos ancestrais. O mar é fonte de alimento, transporte, lazer e também produz a maior parte do oxigênio que respiramos. E se o mar é o pulmão do mundo, será que estamos doentes? Atualmente, o oceano cobre aproximadamente 71% da superfície da Terra, totalizando cerca de 361 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte da água do planeta, que é hoje 97,5%, está contida nos oceanos, que também somam um volume de mais de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos de água, com uma profundidade média em torno de 3.688 metros. A poluição marinha é a contaminação dos oceanos por materiais gerados pelos seres humanos. Mais de 10 milhões de toneladas de plástico chegam ao fundo dos oceanos todos os anos. Entre eles podemos citar o plástico, petróleo, produtos químicos, esgoto, metais pesados e microplásticos. A poluição marinha não surge de repente, ela se desenvolve lentamente, impulsionada pelas ações humanas, que muitas vezes, sem perceber, acabam enviando para o oceano tudo aquilo que descartamos sem devido cuidado. E com o avanço dessas ações descuidosas, os impactos alcançam a saúde humana, já que com o consumo de organismos marinhos contaminados e o contato com essas águas poluídas, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças. Assim, a poluição dos mares, ela não é apenas ambiental, mas também ela é social, econômica e sanitária, exigindo ações imediatas e comprometimento coletivo para garantir um futuro equilibrado e sustentável. As substâncias tóxicas e o esgoto sem tratamento criam zonas sem vida e aceleram a destruição, como os nossos corais. Mesmo não vendo, esses impactos retornam para a sociedade, afetando diretamente a pesca, a economia, o turismo, a qualidade da água e o alimento que consumimos. A poluição dos mares revela as consequências das escolhas humanas e mostra que o oceano não suporta mais tanta negligência por parte do homem. E não é apenas nós, seres humanos, que sofremos esse impacto, e sim a nossa querida e bela fauna marinha. Há estimativas anuais que sugerem que mais de 100 mil mamíferos marinhos e mais de 1 milhão de aves marinhas morrem devido à poluição plástica e outros resíduos no oceano. Também existem outras estimativas combinadas, que chegam ao registro de cerca de 1,5 milhão de animais mortos, incluindo aves, peixes, baleias e tartarugas, mortos por ano devido aos dejetos plásticos no mar que compartilham a vida com essas espécies de animais. E o que fazer para diminuir essa poluição e preservar a vida animal? O projeto Educamar é um grande exemplo de iniciativa ambiental presente em nossa região. Localizado na cidade de Morro dos Conventos, em Santa Catarina, o projeto atua na conscientização sobre a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros. Durante a nossa visita, entrevistamos a voluntária Letícia, que pôde compartilhar conosco a realidade do trabalho realizado pelo projeto e seus desafios enfrentados diariamente. Meu nome é Letícia, eu sou bióloga marinha e agora técnica de monitoramento no Educamar. Eu conheci a Educamar no ano passado, quando eu comecei a fazer um voluntariado. E eles abriram um edital, eu me candidatei, fui selecionada e fiz um voluntariado com eles. Eu fiz inicialmente uma graduação em biologia, depois eu fiz uma especialização em biologia marinha. Foi onde eu comecei a gostar do assunto, me aprofundar um pouco mais sobre essa questão. A conexão com o mar surgiu na pós da biologia marinha mesmo. Quando eu estava como voluntária, nosso monitoramento era realizado nos finais de semana. E os desafios são tanto ambientais, porque a gente faz o monitoramento na praia muitas vezes de carro. Então a gente depende muito do clima, do tempo, né? Como ele tem bastante variação, também tem a variação da maré, muito alta, muito baixa. E também curiosidade de algumas pessoas. Mas não digo que isso é um desafio, é até interessante, porque ali a gente consegue já estar conversando com a população sobre esse assunto, a importância do monitoramento, a importância de... E a gente encontra muito animal morto, né? Principalmente no inverno, que é o período de migração deles.
E tem muitos que a gente também encontra com alguma interação antrópica, ou seja, tem alguma interação com o ser humano. Não necessariamente a pessoa, né, mas lixo, rede emmalhado ou algum animal com algum membro cortado que teve alguma interação com alguma embarcação, enfim. Então, todas essas atividades são necessárias, mas deveria existir uma maior fiscalização em relação a algumas atividades, ou até mesmo cuidado e maior planejamento para algumas delas, porque o que a gente vê bastante na parte da pescaria, por exemplo, né? São as redes fantasmas, que quando as pessoas perdem as redes, elas estão vagando pelo mar, e isso acaba prejudicando os animais, porque eles acabam se malhando e muitos acabam morrendo afogados. As pessoas, elas gostam, chega no verão, elas gostam de curtir, querem ir pra praia, não recolhem um lixo, na maioria das vezes, né, deixam plástico, garrafas, e isso tudo depois, quando a maré sobe, ela leva tudo pro mar, né? Então, na minha concepção, se as pessoas tivessem uma conscientização melhor, tivessem conhecimento, se a educação ambiental fosse trabalhada desde o início, elas poderiam ter mais conscientização nessa parte. Quer ir aproveitar? Vai, aproveita, curte a praia, mas leva uma sacolinha, recolhe o lixo, leva para casa, ou descarta nas lixeiras das praias, que também tem. Eu acredito que hoje, com as mídias sociais, existem várias páginas no Instagram de ONGs, de universidades, que falam sobre alguns trabalhos voluntários. Acho que isso é bem interessante. Também tem a questão de, quando chega o verão, o pessoal divulga também bastante atividades na praia, recolhimento. Na minha concepção, a gente poderia começar substituindo algumas coisas, assim, por exemplo, ir no mercado, em vez de pegar uma sacola plástica, leva uma eco bag. Tem vários mercados que já vendem uma eco bag no próprio mercado, comprar e tentar começar a substituir algumas coisas, principalmente plástico, por algumas coisas que tu pode usar por mais vezes, igual canudo. Existem canudos de papel, existem canudos de vidro, de metal. Então, hoje em dia tem várias opções que tu pode estar substituindo, mas também vai muito do interesse da pessoa querer fazer isso. Eu acho que falta talvez um pouco mais de divulgação, ou tentar achar um público-alvo que também ajude nessa divulgação. Eu acredito que existe bastante gente que é interessada, mas é mais as pessoas que já é meio que da área, ou da biologia, oceanografia, medicina veterinária, mas acredito também que possa existir algumas outras pessoas que talvez não seja dessa área se interessar um pouco mais. Às vezes até os moradores das praias, para tentar entender um pouco mais como que é essa vivência de voluntariado. Eu acho que seria bem interessante esse interesse. Eu acredito que se as coisas continuarem do jeito que estão, elas vão piorando cada vez mais, né? Mas com o surgimento das tecnologias, de estudos e também divulgações de como a situação está hoje em dia, as pessoas comecem a se conscientizar um pouco mais para no futuro, né, também os nossos descendentes conseguirem aproveitar e conhecer o que a gente conhece hoje em dia, né? O oceano sempre desempenhou um papel fundamental para o nosso desenvolvimento humano. Agora é o nosso dever, nossa vez, de assegurar sua preservação para garantir um futuro mais seguro, equilibrado e sustentável para todos.